Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Bíblia em um ano. Graças a Deus! Hoje chegamos a mais um dia dessa leitura fantástica da Palavra de Deus. Mas antes de nós compartilharmos esse devocional, não esqueça de curtir esse vídeo, de dar o seu like, de compartilhar o vídeo nos seus grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim. Faça seu comentário também aqui na nossa página e divulgue muito essa leitura da Palavra de Deus para todos os seus amigos e familiares. Muito bem, hoje nossa leitura diária, você com certeza já está com o seu plano aí, aquele plano que talvez esteja dentro da sua Bíblia e você vai marcando quando encerrar. E hoje nós vamos ter o texto de Deuteronômio, capítulo 28, Jó 17 e Atos, capítulo de número 6. Eu tenho o privilégio de compartilhar esse Deuteronômio, capítulo 28, que é um texto muito simbólico, muito utilizado, muito lido nas igrejas, nas reuniões, nas pequenas igrejas, que são nossos life groups, nossas células, enfim. E é um alerta sobre uma afirmação da importância de nós ouvirmos a voz do Senhor e guardar todos os mandamentos. Há uma bênção para aqueles que temem ao Senhor, guardam os mandamentos e seguem. E aí você vai perceber que Deus vai abençoar aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Aí você lê, vai ter uma lista de vários versículos com promessas de Deus, daquelas pessoas que serão abençoadas por simplesmente guardar os mandamentos e seguir, de temer ao Senhor. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, rebanhos, das tuas ovelhas. Aqui era um contexto de agricultura. Hoje, no nosso contexto, muitos não vivem da agricultura, mas vamos comparar com os dias de hoje. Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos, na tua empresa, na tua casa, na tua família. Deus vai abençoar. Por quê? Porque simplesmente você guarda os mandamentos dele, segue, ouve a voz do Senhor e aí Deus vai te abençoar. Então você vai olhar quantas promessas de Deus. Olha o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deus te colocará em lugares de destaque, de liderança, lugares realmente de muita importância. Por quê? Porque simplesmente você obedece ao Senhor, simplesmente você está de acordo com os princípios da palavra, simplesmente você entende e atende a voz do Senhor. Agora, o contrário também é verdade. Interessante que nós talvez só lemos do versículo 1 ao 14, mas tem o 15 até o final desse texto, ao 68. E aqui vai falar sobre as consequências de uma vida de desobediência. Assim como nós somos abençoados em obedecer ao Senhor, então nós seremos realmente teremos as consequências de uma vida de desobediência. E aí você percebe na leitura várias circunstâncias das pessoas que desobedecem ao Senhor. Então, praticamente, esse texto de Deuteronômio 28, ele é muito rico. Eu te aconselho a você explorar, ler versículo por versículo, meditar nesse texto tão rico da Palavra de Deus, e tão vivo, e tão eficaz, e ele sempre será eficaz. A próxima leitura do dia de hoje é Jó, capítulo 17. Aqui, de uma forma bem resumida, Jó continua falando a sua queixa, a falta de compaixão e misericórdia dos seus amigos. E ele ainda vê a morte como uma opção, pela circunstância daquele que ele estava vivendo. Olha o versículo 13. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama. Ele estava olhando a solução dos problemas que ele estava vivendo era a morte, E ele realmente, você percebe até em outros vídeos, com certeza, nos outros dias anteriores, ele ainda não conseguia enxergar a bênção do Senhor no final. Então, no final do capítulo de Jó, quando nós chegarmos lá, você vai perceber o quanto Deus abençoou a vida de Jó. Mas aqui ele estava ainda olhando para a sua realidade, e ele estava desejando a morte. Isso era um problema de alma muito forte pela circunstância que ele estava vivendo. Não é fácil passar por circunstâncias, tribulações, mas confiamos no Senhor e sabe que Deus vai estar abençoando. A terceira leitura do dia de hoje é de Atos, capítulo de número 6. Aqui o livro de Atos ele é muito fantástico e vai mostrar, nesse texto específico, a instituição do ministério dos diáconos. O diaconato. Os apóstolos, eles estavam tão ocupados, tão atarefados, e estava crescendo
tanta gente, muitas pessoas, e há uma certa situaçãozinha de discordância entre os gregos com os hebreus, onde eles estavam afirmando que as viúvas estavam sendo desprezadas, deixadas de lado, né, do ministério cotidiano, e as viúvas precisavam ser assistidas. E aí os apóstolos, reunindo os 12, eles convocam e eles falam assim: não é razoável nós estarmos servindo às mesas e deixemos a palavra de Deus, né, e sirvamos às mesas. E ele fala assim: então vamos instituir homens sérios, homens capazes, com sabedoria, cheios do Espírito Santo, para que possam servir as mesas enquanto os apóstolos iam se dedicar na oração e no ensino da palavra. E você sabe que a palavra precisava ser muito bem ensinada, estava sendo iniciado esse evangelho da graça. Então eles estavam ensinando muito e esse ensino chega até os dias de hoje. Aí é levantado esse grupo de diáconos para servir as mesas, pessoas sérias. E é destacado Estevão, Filipe, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estevão seria o primeiro mártir da igreja. Logo depois, né, ele fazia grandes prodígios e sinais e maravilhas no meio do povo. E aí você vai ver que ele foi acusado de blasfêmia, né? Foi acusado de blasfêmias, e amanhã terá o resultado da história de Estevão, esse homem fantástico, um diácono que servia ao Senhor, cheio do Espírito Santo. E amanhã você vai ver o desfecho dessa história de Estevão. Muito bem, chegamos ao final da leitura do dia de hoje. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, né? Um beijo no seu coração e não desista da Bíblia em um ano. Até mais!